Então, hoje a ideia é Estatística nas Humanidades, apresentação e usos do PSPP. Bom, como eu disse, então, esses slides eles estão baseados... Tudo bem, Priscila, está registrado aqui, que a Laís vai entrar depois. Beleza. Eles estão baseados, então, nesse livro que eu falei para vocês, do Enfield, e alguns conceitos que eu vou tratar aqui, eu retirei desse texto, que no final dos slides está lá a referência. Bom, então é um texto, sobretudo, pensado, né, na estatística para ciências sociais, o PSPP, o SPSS, é um software muito utilizado nas ciências sociais, e então a gente vai tentar pensar nele, adaptando para uma questão mais geral das humanidades, mas, inevitavelmente, eu acabo sempre pensando um pouco mais na história. Nas ciências sociais, então, né, ele começa já o livro tentando explicar como é que a gente parte para pensar na construção do modelo estatístico. Então, ele diz que nas ciências sociais, normalmente, a gente está interessado, né, em descobrir algo sobre um fenômeno que a gente acredita, né, que realmente exista, né, um fenômeno do mundo natural, do mundo real, né? E qualquer que seja o fenômeno que a gente vai explicar, a gente procura coletar dados desse mundo real e, então, utilizar esses dados para tirar conclusões sobre o que está sendo estudado. Então, como estatísticos, né, o nosso trabalho é pegar esses dados disponíveis e utilizá-los de forma apropriada para isso, e isso frequentemente envolve construir modelos estatísticos do fenômeno de interesse. Então, tal qual eu falei bastante na aula passada, né, mais do que ter um modelo estatístico e um software para executar esse modelo estatístico, a gente precisa sempre partir da nossa questão, partir da nossa hipótese, que vai envolver, certamente, um objeto de pesquisa, e, no caso do modelo estatístico, esse objeto de pesquisa, então, você vai pensar qual modelo se adequa melhor para análise dessa sua hipótese, desse seu objeto. Então, a gente, às vezes, fica muito deslumbrado com a estatística, com os softwares, né, com os dados, mas a gente não pode esquecer, obviamente, que a estatística é só um recurso e não substitui o pensamento empírico, né? Não substitui a sua análise e todas as referências que você traz em cima daqueles dados e os autores, bibliografia, outros cruzamentos que você vai fazer para além da estatística, né? Então, a estatística é ótima, ela nos serve muito, mas ela também não pode ser pensada isoladamente dentro de um contexto. Às vezes parece muito óbvio, né? Mas às vezes quando a gente coloca um gráfico, uma tabela, uma nuvem de palavras num texto, muitas vezes aquilo fica ali meramente como uma ilustração. Ela ficou bonita, ela ficou interessante, ela traz dados incríveis, mas se você não utilizar, não fizer com que aquela imagem, né, aquele metadado, aquela tabela, aquele gráfico, aquela nuvem, dialogar com o seu texto, se você não analisar, se você não esmiuçar aquele objeto, pouca diferença faz, né? Porque nada que está ali no seu texto, e isso serve também para uma imagem, né? Quando você está utilizando imagens diversas de determinadas coisas, ela não se explica por si só, né? Então, sempre que a gente utilizar essas tabelas, esse tipo de objeto nos trabalhos, é sempre bom fazer é sempre bom, não. É essencial que se faça uma reflexão em cima disso e para que aquilo ali não se torne meramente ilustrativo. Então, quando a gente vai pensar no modelo estatístico, em como analisar estatisticamente alguma coisa, a gente está pensando em uma população, né? A gente sempre vai tentar encontrar resultados que se apliquem a toda uma população de pessoas ou coisas. E população, não no sentido apenas de população, pensando em uma cidade, um país, um estado, mas a população, na estatística, ela pode ser tanto geral, né, tanto os habitantes de uma cidade,
ou uma população pequena, por exemplo, os pacientes de um hospital. Então, quando eu estou analisando, eu vou analisar um grupo de pacientes que internou no hospital durante X anos, durante 10 anos. Então, eu estou analisando a população daquele hospital naquele contexto. E dificilmente, né, a gente vai ter acesso a todos os membros dessa população, seja de uma cidade toda, ou seja, dos pacientes do hospital. E por isso, né, a gente coleta dados em subconjuntos de uma população, né, ou seja, uma amostra, você faz uma amostra, e usamos essa informação para inferir sobre uma população maior, né? Quanto maior a amostra, obviamente, maior a probabilidade dela refletir a população inteira. Isso é no geral, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma raspagem no Twitter e possivelmente você não vai conseguir dar conta de todos os tweets que estão ali falando sobre todos os assuntos possíveis que você imaginou. Mas você vai fazer uma amostra dessa análise, e quanto maior essa amostra dentro da sua população, maior a chance daquilo dar certo e de representar a realidade, né? Se é que a realidade existe. Mas quando a gente está fazendo algo com a história, por exemplo, no caso que eu dei o exemplo dos pacientes de um hospital, nós temos aquela fonte e vamos transcrevê-la na íntegra para fazer a análise dos dados. Então, a chance de você ter uma amostra mais completa quando você tem esse tipo de fonte é maior. Claro, a gente não pode prever se quem preenchia aqueles dados em 1910, se ele esqueceu de preencher alguém, se alguém entrou e simplesmente não foi registrado, ou, enfim, quais outros tipos de atendimento existiam naquele hospital que não aparecem nos registros. Isso a gente pode imaginar, mas não tem como prever na nossa amostra. Então, a gente vai fazer o possível para analisar todos os dados que estão disponíveis e ter uma amostra mais completa. Bom, os modelos estatísticos simples, né? Eu parti aqui desde o princípio, pensando até complementando aquela aula que a gente teve na semana passada. Então, um modelo estatístico muito simples, que é bastante usado, que é muito, muito comum e muito simples de utilizar, é a média, né? Então, a média é um valor hipotético que pode ser calculado para qualquer conjunto de dados. Então, é um modelo que, a grosso modo, serve para resumir os nossos dados, né? E aí, no Excel, essa média é calculada simplesmente pela fórmula, né? Igual média, e aí você seleciona o intervalo que você quer fazer a média. O intervalo seria, então, aqui da nota 1 à nota 4, e na próxima coluna eu vou fazer essa média. Então, você pode utilizar essa média, tentando aplicar assim, para alguns objetos de vocês, você pode aplicar desde a sala de aula, vocês que estão na sala de aula, né, que são professores, vocês podem não mais somar e dividir as notas dos alunos de vocês, mas fazer essa média diretamente pelo Excel, isso é muito simples. Vocês podem também, eu tenho um grupo de pessoas que foram assistidas por uma ONG na Paraíba, ou em Pernambuco. E aí você vai fazer a média da idade dessas pessoas que foram assistidas por essa ONG. E aí você joga lá o número, o valor das idades e faz a média. Falando em pessoas assistidas na Paraíba, então o Fernando era do objeto dele mesmo que estava falando. Então, você pode fazer uma média de idade, uma média de nota, uma média de peso, uma média de tempo de permanência. Digamos que a pessoa entrou em determinado trabalho num período e saiu em determinado período. Você pode calcular a média de quanto tempo ela ficou dentro daquela população, qual é a média de permanência em determinado trabalho. Enfim, a média assim, é o básico do básico do básico. Muito simples, e você nem precisa, o software faz isso, né, o PSPP, mas você pode fazer para casos mais simples diretamente no Excel também.
Bom, distribuição de frequências. Aí a gente chega no foco da aula de hoje, que é a frequência. Esses nomes, eles podem parecer um pouco mais complexos do que eles são, mas depois que a gente descobre o que eles significam, os nomes são o de menos. A frequência, né? Então, o que significa a frequência? Ela significa quantas vezes cada valor, né, cada dado, vai aparecer num conjunto de dados, ou seja, quantas vezes determinada coisa vai aparecer no seu banco de dados. É simplesmente isso. É você contar aqueles dados. Em vez de contar um por um ou contar via filtro do Excel, você vai contar, o software vai fazer isso para você diretamente. Então, um gráfico de frequência, né? Esse aqui, esse é um exemplo que eu trouxe de um gráfico de frequência, ou que também pode ser chamado de histograma. É um gráfico observado com os valores no eixo horizontal, né? Ou seja, no eixo X, eu tenho os valores, e aí ele só simplesmente vai me dar esses valores, o total de cada um desses valores, de cada um desses conjuntos de dados. O score, né, que apresenta a barra mais alta, né, é a moda, chama moda, mas que também a gente popularmente chama muito de a crista da onda, né? Então é o valor mais alto, esse que está mais ao centro do gráfico, e isso significa então que ele é o valor mais frequente no conjunto de dados. Aquele dado ali central é o que representa a maior frequência. E esse gráfico também é chamado de gráfico de sino, né? Porque vocês vão perceber o movimento que a linha faz, é o movimento de como se fosse o sinal de um sino, e isso representa uma distribuição normal das frequências, né? Algo que vai subindo de uma maneira mais uniforme, chega num ponto e vai baixando. A gente viu muito esses gráficos ao longo da pandemia, segue vendo, então é interessante também pensar um pouquinho mais, teorizar em cima desses gráficos que a gente acostumou a ver tantas vezes. A maioria, né, dos scores eles está em torno do centro da distribuição, né? Então o centro da distribuição seria esse centro do gráfico, e quanto mais afastado do centro, né, menor a frequência. Então, o primeiro caso aqui, você vai ver, está mais afastado desse ponto central. Ele, quanto menor, seja para um lado ou para o outro, ele vai ter uma menor frequência, ou seja, o número absoluto é menor. Bom, dentro desses gráficos, desses histogramas, né, pensando numa distribuição normal que eles representam, eles podem ter dois tipos, né? Eles podem ser de dois tipos: assimétricos ou um gráfico de achatamento ou kurtose. Dentro dos gráficos assimétricos, eles podem ser positivamente assimétricos, ou seja, concentrados à esquerda, tá? Positivamente significa que os dados estão concentrados à esquerda, que seria esse aqui que vocês estão vendo, eu passar o cursor, ou negativamente assimétrico, que é concentrado à direita. Então, às vezes também, quando vocês estão analisando, vocês vão jogar os dados de vocês, vão criar os gráficos, às vezes a gente não sabe muito o que dizer sobre esses gráficos. Então, começamos dizendo o que eles são, o que eles representam. Então, a gente pode ir lá melhorar a nossa análise desses gráficos, dizendo, olha, isso é um gráfico, um histograma em que há em que falta simetria, e ele é positivamente assimétrico ou negativamente assimétrico. Ó, já fica bem mais bonito, né, para a gente, nós historiadores que muitas vezes não sabemos analisar gráfico dessa forma, já tem mais de um dado lá para explicar o que é estatisticamente aquele gráfico que a gente está usando. Então, positivamente assimétrico, negativamente assimétrico. Ou ainda, ele pode ser um gráfico de achatamento ou kurtose, né? Que se caracteriza por um grau de achatamento, né? Ou é muito pontiaguda, ou ele é muito achatada na distribuição. Então, aqui ele tem um nome
nome estranho, né? Mas vocês, depois, com acesso a esses slides e acesso ao material de apoio também, vocês vão ter mais familiaridade com isso. Esse gráfico de achatamento, esse histograma de achatamento, ele pode ser de duas formas. Leptocúrtica, quando são finas e pontiagudas, né? E aí aqui a gente tem um exemplo, e durante a pandemia também a gente viu bastante, né, aqueles gráficos que ficam com vários pontinhos, assim, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, seria mais... Esses seriam tipos de gráfico leptocúrticos ou platicúrticos, que é bem achatado. E esse aqui é o gráfico mais comum que a gente viu na pandemia, que são esses gráficos, esses histogramas que representam determinados platôs ao longo da análise daquele, exatamente, o famoso achatamento da curva. O platô, né? Você chega a um determinado momento e aquele platô ele se mantém por um determinado período. Então, isso, o nome científico desse platô seria um histograma platicúrtico. Bom, a estatística descritiva, então, que é o que a gente vai analisar. Eu falei dos gráficos, assim, só para vocês terem uma ideia, de gráficos de frequência, porque o gráfico de frequência é um dos resultados possíveis que a gente vai extrair desse conjunto de dados. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida e nem que fiquem muito perdidos no que eu estou falando, tá? Tudo bem até agora, professora. Tá bom. Bom, a estatística descritiva, então, é esse ponto mais que eu vou focar do programa, né? Aqui eu já coloquei a tela para vocês de como é que vocês chegam nesse ponto do PSPP. Então, vocês vão analisar a estatística descritiva, as frequências. Esse aqui é o comando mais usado, assim, particularmente por mim, mas é o que vai ajudar vocês a entender, a fazer as análises mais simples desse conjunto de dados, pensando assim que a gente não está formando estatísticos, que a gente está pensando só em facilitar a nossa vida. Então, executando esse comando, né, a gente vai fazer uma análise, né, que é aonde todos os procedimentos estatísticos eles estão distribuídos nesse menu análise, e, sobretudo, a estatística descritiva. Eu não sei o que é isso que a Laís está colocando aí, mas livro de matemática e estatística. Eu vou passar um livro de matemática de estatística específico do SPSS, muito simples para vocês. Eu vou dar esse PDF, vou compartilhar esse PDF com vocês, porque ele, além de explicar o programa, que é o SPSS, ele também explica estatística, e explica estatística de um jeito muito simples, que é esse livro do Enfield. Ele vai explicando assim, desde aqueles conceitos que a gente não lembra mais no ensino médio, ele tem desde um glossário assim, para a gente lembrar o que cada ícone representa, até como determinados resultados saem de determinadas fórmulas. Quem viu meu Instagram esse final de semana viu que eu postei lá uma fórmula, até botei o terror no povo dizendo que eu ia hoje explicar que vocês tinham que saber aquela fórmula para a correlação, né, de Pearson, e é uma loucura, a gente não precisa saber daquela fórmula, o software faz isso sozinho, mas nesse livro ele vai esmiuçando desde o mais simples, que é o que significa o ícone, né, até análises mais complexas da estatística. Então, ele ajuda bastante. Então, dentro da estatística descritiva, né, esse menu ele vai servir para determinar medidas descritivas. Média, mediana, moda, né, etc., frequências, e para uma exploração geral dos dados. Então, ele existe ainda dentro desse menu um comando determinado de crosstabs, que é a tabulação cruzada, que é útil para explorar frequências de dados, executar testes, como o Q-quadrado, o exato de Fisher e o capa de Cohen. Então, quem faz análises um pouco mais complexas desses dados, que eu sei que vários de vocês
sobretudo quem é das ciências da informação, trabalha com esses outros tipos de dados. Então, apresento aqui para vocês que esse software também realiza esse tipo de tarefa. Bom, então a gente vai ao PSPP, que é onde a gente vai fazer essas execuções. Bebam água vocês também. Ele se trata, então, como eu venho dizendo, de um software livre, né, para análise estatística. É uma alternativa livre para o formato do SPP, sendo suas interfaces muito semelhantes. Coloquei aqui o site que vocês podem baixar. Ele é um software que foi pensado desde os anos 80 e ele foi pensado especificamente para tentar cobrir essa lacuna grande, né, entre os estatísticos que utilizavam o SPSS. Ele vem exatamente como uma alternativa a esse programa, uma alternativa livre. Ele foi programado, né, dentro de uma biblioteca que chama GNU, em inglês, GNU, que é uma biblioteca que armazena vários softwares que são livres, e ele é pensado, então, nessa política de não precisar pagar pelo software, a grosso modo dizendo. Então, ele é um software que ele suporta mais de 1 bilhão de casos, né? Então, ele roda bastante coisa, acho que dá conta do que a gente está trabalhando. Então, além de 1 bilhão de variáveis, né? Então, ele realmente consegue analisar um corpus muito grande. Arquivos de sintaxe e dados compatíveis com SPSS, exportação para saída de texto, PostScript, PDF, ODT ou HTML. Ele tem uma interoperabilidade com outros softwares livres, né, o LibreOffice, OpenOffice e outros, e também é de fácil importação de dados de planilhas, arquivos de texto e fontes de banco de dados. Então, ele abrange bastante coisa. Bom, tarefas que o PSPP executa. Não esperem que eu vá explicar para vocês hoje o que é um teste paramétrico, porque isso não vai rolar. Mas eu estou explicando aqui, de modo geral, quais são as possibilidades que esse software apresenta, e depois, se cada um de vocês quer aprofundar em algum deles, vocês baixem o programa, fuçem no programa, vejam o vídeo do YouTube, pesquisem e vão direcionando para as necessidades de vocês. Aqui hoje a gente vai falar somente de análise de frequência, mas ele faz. Ele executa, né, você pode extrair dele regressão linear, reordenação de dados, teste paramétrico, análise de cluster, regressão logística, teste de confiabilidade, análise de componentes principais, análise fatorial, análise de quadrado e análise de frequência. Então, ele dá conta de todas essas possibilidades estatísticas, de análise estatística. Bom, quando você abre o programa, então entendo que vocês baixaram, né, o PSPP, e quando você abre eles, você tem 2 abas para trabalhar. A primeira aba é onde fica a visualização dos dados, né, que aqui nessa tela, se nós tivéssemos já o nosso banco de dados preenchido, eles estariam aparecendo aqui, e uma outra aba que é para visualização de variáveis, onde vocês vão descrever as variáveis, dizer se elas são numéricas, se elas são texto, se elas são datas, se elas são valores, quantos caracteres elas têm, se elas vão estar alinhadas à direita ou à esquerda, qual o tamanho dessa coluna, enfim, eu vou ir explicando para vocês passo a passo cada uma dessas variáveis. Bom, então a gente abriu o PSPP, abrimos o PSPP, apareceu essa interface do programa, nós vamos direto para a aba de visualização de variáveis, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa aba de visualização de variáveis, que é isso aqui que está aparecendo para vocês. Vocês vejam aqui que tem várias colunas, né, onde você vai trabalhar com ela.
variável, nome, tipo, tamanho, se ela tem casa decimal ou não, label, valores do label, missing valores, né, valores esquecidos, traduzindo, colunas, alinhamento, medida e row. Então, vamos uma a uma. Bem explicadinho o que significa cada um. Bom, o nome delas. Então, aqui nada mais é do que o nome da variável, né? Lá no Excel, a gente tinha aquelas colunas e cada uma das colunas estava nomeadas. Nós vamos utilizar a mesma nomeação da coluna do nosso banco de dados do Excel. Então, assim, de modo... coloquei assim mais para explicar as regras do que para dizer o que significa, né? Então, regras gerais, né, desse nome. Normalmente, esse nome inicial, o padrão é até 8 caracteres ou menos, mas ele pode ter mais, e sobretudo quando você importa já um banco de dados, ele adapta a esse nome, desse nome ter mais caracteres. Então, se você vai importar direto do Excel e o nome da sua variável tiver 20 caracteres, ele automaticamente adapta. Mas, quando a gente está colocando, inicialmente, o padrão são 8. Uma outra regra para o nome da variável é que ela não pode ter espaços em branco. Então, em caso de palavras compostas, é melhor usar o underline, né? Então, por exemplo, número, underline, mulheres, ao invés de colocar número de mulheres com espaço. A segunda coluna, aqui a gente tem o tipo da variável. Então, você pode ter diferentes tipos de dados que você vai colocar, que vai corresponder a essa variável. A gente está falando cada linha dessas, você vai preencher todas essas colunas para cada linha, e todas elas representam apenas uma variável. Então, ali no número 1, onde vocês estão vendo, a gente vai preencher nome, tipo, tamanho, decimal, nananã, tudo para a mesma variável. Então, a gente primeiro nomeou a variável e depois a gente vai dizer de que tipo ela é. Se ela é numérica ou se ela é string, se ela é texto. Então, normalmente, são esses dois tipos de variáveis, mas vocês vão ver que tem outros, eu vou mostrar. Mas você diz. Então, coloquei aqui número de mulheres, por exemplo. Então, o nosso tipo aqui vai ser numérico. Ou aqui é nome do paciente. Então, o tipo vai ser string, texto. Terceira coluna, tamanho. Quantos caracteres vai ter a minha variável? Então, eu mesma vou definir quantos caracteres vai ter no dado que eu vou colocar. Então, aqui eu coloco um número mais alto, tipo assim, 100 caracteres, algo assim, para você não precisar se preocupar quando você importar ou quando você estiver colocando diretamente, ele bloquear metade da sua palavra, porque não vai ter caracteres suficientes. A quarta coluna seria as casas decimais, né? Então, aqui eu tenho uma variável, por exemplo, número de mulheres. O número de mulheres é um número absoluto. Eu tenho 10 mulheres, ou eu tenho 30, ou eu tenho 50, ou eu tenho 20 mil. Não tem casa decimal. Então, as casas decimais eu vou colocar no 0 quando não tem nenhuma, ou eu estou trabalhando com proporção, alguma coisa assim, ou eu estou trabalhando com banco de dados só de médias, que tem várias casas decimais. Então, eu vou definir ali quantas casas decimais vai aparecer no caso da minha variável ser numérica. E quando ela é uma variável de texto, você coloca 0, porque, obviamente, o texto não vai ter casa decimal. Bom, aqui, como eu estava dizendo, os tipos de variáveis. Então, quando você clicar no tipo, ele vai aparecer, em vez de você digitar, ele vai aparecer essa caixinha para você definir quais são os tipos das variáveis. Então, você vai colocar se é numérica, se tem vírgulas, se tem pontos, se é notação científica, se é data, se é moeda personalizada ou se é string. Então, você vem aqui, define logo qual é o tipo da variável, define logo quantos caracteres ela vai ter. Eu coloquei ali um 100 como padrão.
mas vocês podem optar por o número que quiserem e dar um OK. Então, aqui, nessa coluna especificamente do tipo, vocês não vão ter como digitar o que ela é. Você abre essa caixa e vocês definem selecionando aqui e dando OK. Para alterar, então, né, basta clicar em cima do tipo e tal. E eu dei a dica aqui de colocar dos 100 ou 200 caracteres para ficar tranquilo. Bom, label. O label é o rótulo da variável. Então, eu não segui subindo cada um desses, mas vocês entendem que está seguindo as colunas, tá? Então, depois da casa decimal, nós temos o label. O label é o rótulo da coluna, é praticamente uma descrição breve da variável. E o valor do label, né, é uma variável de grupo ou agrupadora. Então, digamos assim, eu tenho uma variável que corresponde ao sexo, mas eu quero também uma variável que corresponda ao gênero, ou orientação sexual daquela pessoa. Então, eu posso utilizar essa coluna para criar pequenos agrupamentos dentro dessa mesma variável, e sendo que cada um eu vou definir por números. Então, nessa coluna especificamente, eu vou eu vou designar qual vai ser o número e o que ele significa. Então, o valor e o valor da label. Ela atribui números para os grupos. Então, o nome da minha variável, por exemplo, seria grupo, ou poderia ser orientação sexual, e aí, ao invés de quando eu estou preenchendo o meu banco de dados, eu ir digitando bissexual, gay, heterossexual, pansexual, assexual, eu vou, ao invés disso, apenas colocar esses números que eu determinei dentro dessa dessa coluna da minha variante, da minha variável. Então, ela é uma coluna que é opcional. Se você não quiser criar um agrupamento de dados dentro dessa coluna, não precisa, você deixa ela como está, como padrão do programa, mas caso você queira criar um subgrupo, né, você queira criar um agrupamento de dados, você pode utilizar essa coluna para fazer isso em alguma variável. O missing values, ou seja, os valores ausentes. Você pode atribuir, ao invés de você deixar em branco no seu banco de dados, você pode atribuir um valor a ele. E aí, isso também pode variar. Por exemplo, você seleciona, né? Quando você clica nessa coluna dos missing values, vai aparecer essa caixa, e aí você pode selecionar e designar valores para ela. Então, você pode atribuir valor para essa ausência, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo mesmo, vocês podem atribuir outros valores, mas é interessante que esses valores atribuídos não sejam, por exemplo, os mesmos valores que vocês utilizaram aqui. Aqui a gente utilizou o valor de 1 a 6. Então, esses códigos que aparecerem no banco de dados de 1 a 6, eles correspondem à orientação sexual. Então, quando vocês estiverem definindo os valores desses dados que estão ausentes, vocês não devem utilizar os mesmos valores, devem utilizar outros números que representem isso, e que isso depois, na análise do texto, fique claro para o leitor, obviamente. Então, eu fiz uma diferença e determinei aqui que o 0, quando aparecer 0, ele significa que ele não está preenchido, e quando aparecer o 100, ele representa que ele não foi identificado. Porque, às vezes, quando a gente deixa um dado em branco no nosso banco de dados, ele está simplesmente vazio. E na análise, quando você for exportar a sua análise, o seu resultado da sua frequência, por exemplo, ele vai aparecer como resultado vazio. Mas esse vazio significa o quê? Ele significa que o seu banco não foi preenchido, que você esqueceu eventualmente, ou significa que aquele dado não existe, ou seja, que numa entrevista aquele dado não foi preenchido, ou que lá no século XIX, quando estavam preenchendo o dado de um hospital, a freira que preenchia não preencheu aquele dado. São coisas diferentes.
Então, quando você tem, para esse tipo de caso, você pode determinar, então, valores, números diferentes, né? Você atribui valores diferentes para esses casos, e aí no seu banco de dados, em vez de aparecer o vazio, vai aparecer, como nesse meu exemplo, o 0 ou o 100. E como padrão, né, quando vocês não quiserem atribuir valores para esses dados ausentes, ele vai aparecer o nenhum, né? E caso não existam ausências, né, caso vocês não queiram determinar essas ausências, vocês deixam o padrão do programa. Seguindo, né? Então, a gente vai ter em colunas, esse 8 significa a largura da coluna, não é um padrão, não altera muito. Se vocês quiserem, quando vocês importarem e a coluna for maior, ele vai adaptar automaticamente, não tem problema. O alinhamento é como que esses dados vão aparecer no banco de dados de vocês, se vai aparecer à esquerda, à direita, ao centro. Nossa, nem sei por que ficou selecionado à direita. Assim. Acho que foi uma coisa que devia ser selecionado outro, mas ficou ali à direita. O padrão, vocês determinam como é que vocês querem visualizar melhor esse dado. O padrão é direito, eu acho, se não me engano. E a medida, a não ser que você vai fazer um escalonamento, né? Ou seja, que você queira que, por exemplo, esses dados apareçam, sei lá, do maior ao menor, do menor ao maior, o padrão é que você coloque nominal, e aí cada variável vai representar o nome e não um tipo de escalonamento. Após, então, preencher todas essas colunas, nós temos aí o banco de dados pronto para receber esses dados, né, que vocês vão trabalhar. Essa é uma das opções, uma das alternativas para você trabalhar nesse software. Primeiro você preparar as variáveis e depois você colocar os dados. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é você importar. Então, a primeira, você vai, por exemplo, eu preparei esses dados todos aqui, eu preparei minhas variáveis, e aí eu tenho elas aqui, eu posso só simplesmente, então, vir pegar os dados do Excel e colar aqui nas colunas, desde que, claro, essas colunas elas têm que representar o mesmo conjunto de colunas que tem no meu Excel. Ou eu vou adaptar. No meu Excel eu tenho 50 colunas e eu quero trazer para cá só 10. Eu quero fazer algo mais resumido, um banco mais enxuto para analisar uma pergunta mais específica. Eu posso só copiar e colar aqueles dados lá aqui. E a outra opção é você importar. Então, para importar do Excel, você precisará ter salvo o banco de dados em *.csv separado por vírgulas, que vai dar, quando você está salvando, né, aqui no Excel, você vai salvar como e até vir aqui na opção CSV separado por vírgula e salva o seu arquivo dessa forma para ser importado para o PSPP. Então, nessa planilha de importação, uma coisa muito importante, e que se você não fizer, quando cola na aba visualização de dados, sim. Essa aba de visualização de variáveis, ela só serve para você ajustar as suas variáveis, ou seja, para você ajustar as colunas que vão receber os dados. Para trabalhar os dados, para você colar as informações, é sempre na visualização de dados. A visualização de variáveis é só para ajustar as colunas e você nomear elas e dizer o que elas são, numéricas, textuais, Os dados vão ser sempre colados. A aba que você vai trabalhar eles é sempre a visualização de dados. Então, uma coisa muito importante é quando vocês forem importar a planilha. Nada. Então, quando vocês forem importar a planilha, você está lá com o seu Excel aberto, eu quero
que aquele banco de dados que eu fiz na aula passada seja executável aqui, eu vou salvar ele em .csv, separado por vírgulas. Uma coisa que dá muito erro, e eu já quebrei muita cabeça com esse erro. Se você salvar o nome da planilha com C cedilha, ponto de exclamação, o ponto de exclamação nem vai salvar. Se você salvar com C cedilha, com qualquer tipo de caracteres especiais ou pontuação, não vai dar certo, vai dar erro. Então, o nome desse arquivo que vocês vão importar em CSV, separado por vírgulas, não pode ter nenhum caractere especial. Nenhum caractere especial. Nem, se tiver, vai dar erro. E foi nisso que eu fiquei batendo até a cabeça muito tempo, logo que eu comecei a usar esse programa, porque eu salvava o nome como estava, por exemplo, a lista de instituições. Instituições têm cedilha e acento. Vai me dar erro, o programa não vai reconhecer. Então, salva sempre com o nome sem acento e sem pontuação. É também melhor que nessa planilha que vocês vão importar, vai ser uma planilha especial, né? Ela não é a planilha do banco de dados, vocês vão salvar esse banco de dados de vocês como uma nova versão, que é esse .csv separado por vírgulas, e já que vocês vão salvar uma nova versão, é melhor que você pode vir com a coluna, com o nome da variável, mas é melhor que não venha, é melhor que venha apenas os dados, porque a variável você vai ter que inserir no PSPP. O nome das variáveis você vai ter que inserir na aba variáveis. Então, pode salvar esse arquivo de importação apenas com os dados. E aí, é uma observação que eu coloco, né? Tem uma planilha separada com seus dados que servirá apenas para análise no software de estatística. Então, assim, eu já falei na aula passada, mas vou falar de novo. Sempre que vocês vão fazer uma análise, vocês tenham um arquivo, que é o banco de dados completo de vocês, onde tem todos os dados, sem filtros, sem reduções, com todas as nomenclaturas, com tudo possível, o mais complexo possível que vocês estão extraindo da sua fonte. E quando vocês forem analisar esses dados, vocês vão copiar eles para uma outra planilha, e aí aquela outra planilha vai ser só a planilha de análise. Uma outra coisa importante, quando vocês forem analisar, fazer uma exportação do Excel para fazer uma importação no PSPP e analisar esses dados lá, é importante que essa planilha que vai ser analisada no PSPP, ela venha só com aquela aba daqueles dados, que ela não venha cheia de abas, como o Excel a gente pode ter, né? Você pode ter milhões de abas ali para trabalhar. É melhor que a planilha que vá para o PSPP seja apenas aquela planilha, apenas com o registro dos dados, e as colunas vocês vão colocar depois. Então, após fazer essa preparação no Excel, né? Eu não sei se está parecendo confuso, eu espero que não, mas porque eu estou falando aqui tudo muito na teoria e vocês vão ter que experimentar para ver como é que funciona. Mas, seguindo esses passos, a tendência é que dê certo. Então, para vocês, após vocês fazer essa preparação, né? Então, vocês vão em arquivo, importar data, localizar o arquivo, clica em próximo, e ali quando você clicar em próximo, vai aparecer uma tela onde você pode selecionar se você vai importar todos os casos ou só algum caso, e aí você determina esse intervalo de casos que você quer analisar, mas normalmente você vai importar todos os casos, clica em concluir e depois clica em aplicar. Aqui é bem o passo a passo de como é que aperta os botões e é isso aí. Então, aqui a tela, né, de onde vocês vão salvar o Excel para depois analisar lá. Então, fizemos essa importação, aqui cliquei em arquivo, importar data, importei o meu banco de dados, salvo em CSV, separado por vírgulas, e aí ele vai aparecer assim. Na aba de visualização de variáveis, ele vai aparecer var 001, var 002, 003, quantas variáveis você tiver, ela vai estar nomeada dessa forma. Então, você vem aqui na visualização de variáveis e define o nome de cada uma delas. Aqui é um exemplo de uma importação.
e como vocês vejam, o tamanho já foi adaptado conforme os dados que eu importei, né? Então, isso aqui, o tamanho fica pouco importa, e ele já, quando teve número, era uma variável numérica, ele já automaticamente reconheceu que era numérica. Então, vocês podem apenas alterar o nome, né, dessa variável, conforme o banco de dados de vocês, e aí, depois que vocês nomearem todas essas variáveis, vocês voltam para a visualização de dados, e aí o banco está pronto para análise. Você pode ajustar, né, se tem decimal, se você quer se você quer fazer aquele esquema que eu expliquei dos valores ausentes, né, quando aparecer o valor ausente, você vai aparecer o 0 ou 100, como eu dei exemplo. Se você quer definir valores para um grupo, né, como eu dei o exemplo lá da orientação sexual, se você quer alinhar direito à esquerda, enfim, se você quer definir a medida. Essa medida aqui, para análise de frequência, ela pouco importa, assim, ela não vai alterar a análise. Se vocês não quiserem deixar o padrão é escalar, quer deixar no escalar, não tem problema, não altera. Para análise de frequência, especificamente, não vai alterar nada. Então, quando importa, vem aqui e renomeia as variáveis. Algumas dicas, né, do que vocês podem fazer com o programa. Vocês abriram lá as variáveis de vocês e veio alguma linha em branco, deu algum erro na importação, você antes de fazer a análise, você vai olhar para esse banco de dados e limpar alguns casos, inserir outros, você vai ver como é que isso está exposto ali no PSPP. Então, você pode excluir uma linha, que é vir aqui em editar, e aqui no editar você vai trabalhar com esse banco de dados, né? E estando a célula selecionada, você pode excluir linha, excluir variável, inserir linha ou inserir caso, né? Que seria como inserir linha, ou inserir variável, que seria como inserir colunas. Então, vocês podem vir aqui no editar e fazer essas questões para organizar o banco de dados de vocês. Para analisar a frequência. Então, para analisar a frequência, nós vamos utilizar lá aquele primeiro comando que eu mostrei lá no início dos slides. Vocês vão ir analisar, estatísticas descritivas, frequência. Vão selecionar as variáveis que serão analisadas e vão dar OK. Aqui, ó. Tá aqui o passo a passo bem direitinho para vocês não esquecerem, não errar. Então, eu importei meu banco de dados, é um banco de dados que tem essas 7 variáveis: instituição, órgão, presença de mulheres, número de homens, total e tipos básicos. Vocês vão analisar estatísticas descritivas, frequências. Quando vocês clicarem nesses dados, vai aparecer aqui as variáveis de vocês, para vocês analisar. Eu quero analisar só... aqui eu já tinha jogado para o lado a especialização. Então, eu cliquei aqui na especialização e joguei ela para cá. Mas eu quero analisar também a presença de mulheres. Então, eu clico em cima de presença de mulheres, clico aqui na setinha e ela vai ir para cá, que serão aonde as variáveis serão analisadas. As variáveis que tiverem nesse quadrado aqui, vai ser as que serão avaliadas, analisadas. E aí, o que eu quero analisar dessa variável? Então, aqui você vai selecionar o que você vai analisar dessa variável. Então, quais são os resultados estatísticos possíveis que o programa oferece para análise mais simples, né, para essas análises de frequência sem muita complexidade que a gente vai fazer. Então, você vai clicar em média, máximo e mínimo. Não precisa clicar em desvio padrão, erro padrão de média, variância, kurtoses, soma, não sei o quê. Você vai, dependendo do seu objeto, obviamente, dependendo da sua análise, você pode selecionar todas essas ou alguma que te sirva melhor. Para uma análise mais simples, a média, o máximo e o mínimo resolve. Ou só o máximo, só o mínimo, você não precisa da média. Aí também, dependendo do que tiver na sua variável, o que você vai ter aqui de resultado. Por exemplo, nessa minha variável presença de mulheres,
na verdade, na presença de mulheres, eu só está me dizendo se tem mulheres ou se não tem mulheres. Na minha variável número de mulheres, ela está me dizendo o número de cada uma das instituições, o número de mulheres que tem em cada uma das instituições. Então, eu posso fazer uma análise da média de mulheres nessas instituições todas. Então, eu vou colocar a média. Ah, mas eu queria só que ela me mostrasse apenas o número total de mulheres. Eu não quero saber a média, só quero saber quantas tem. Mas quero saber, me interessa saber qual é a instituição que tem menos mulheres e qual é a instituição que tem mais mulheres. Então, eu coloco o mínimo e o máximo e vou ver ali o que vai aparecer nessa variável. Ok, Joana, registrado. Obrigada. Então, basicamente, aqui vocês definem as variáveis, jogam elas para cá e selecionam o que vocês querem extrair dessa análise. Outra coisa que vocês podem fazer é comparar grupos. Esse ícone que tem logo na interface principal do PSPP é o ícone que vai comparar os dados. Então, você clica no ícone e vai selecionar a variável que vai ser comparada. Aí você vai colocar, quando você seleciona essa variável que vai ser comparada, essa variável vai ficar em evidência. Então, depois de você selecionar a que vai ser comparada, você segue o procedimento da análise normal. Análise, estatística descritiva, frequência. Então, por exemplo, entre o meu grupo de mulheres, aí eu estou isolando o grupo de mulheres. Então, o meu grupo comparativo vai ser as mulheres. Então, entre o meu grupo de mulheres, eu quero analisar a cor de cada um. Eu quero analisar a cor delas, e não tudo junto. Porque quando eu não coloco grupos em evidência, quando eu não coloco a comparação, eu não comparo grupos, toda vez que eu fizer essa análise, frequência descritiva, análise estatística descritiva, frequência, você vai analisar o grupo, o conjunto de dados num todo, tudo que tiver dentro daquela variável vai ser extraído. Quando eu quiser analisar por grupo, é melhor que eu utilize esse comando da comparação de grupos. Então, eu tenho um grupo de mulheres e dentro desse grupo de mulheres eu quero saber a cor delas. Ou eu tenho uma instituição e dentro dessa instituição eu quero saber quantas são mulheres e quantas são homens. Ou ainda, dentro da cor, eu quero saber o sexo das pessoas. Ou, enfim, você pode ir cruzando todos os cruzamentos que você imaginar possíveis dentro do seu conjunto de dados, você pode fazer comparando os grupos. Tá bom, Fernando, beleza. Então, esse ícone, né, de comparar dados, comparar as variáveis, é muito útil para você fazer esses cruzamentos diversos, que ao invés de você pegar no Excel, fazer um filtro, eu filtrei aqui onde só tem mulheres, então agora que eu filtrei onde só tem mulheres, eu vou filtrar qual a cor delas. Em vez de você fazer essa confusão no Excel de filtro, que no final das contas dá uma confusão e que você pode se perder, a chance é muito grande, você vem aqui, compara o grupo dentro dessa possibilidade aqui e vai lá e analisa a variável da maneira como você quiser, com esse grupo isolado. Deu para entender até aqui? Estão acompanhando? Como eu disse, a prática é o que vai ser mais... Quanto mais prática você estiver nisso, mais fácil vai ser de vocês entender o que eu estou falando. Maravilha. Então, aqui está a aba, né, para vocês perceberem como é que faz essa análise, esse básico, né? Vocês vejam que vocês poderiam fazer outras coisas, de comparar média, correlação bivariante, regressão, enfim, estatísticas não paramétricas, análise de clusters. Vocês vão aqui ter uma infinidade de quanto mais vocês percebam as possibilidades e conforme as necessidades de vocês, vocês podem fazer isso nesse programa.
Bom, vocês têm também, para além das duas interfaces principais, né, que é a visualização de dados e a visualização de variáveis, vocês vão também ter uma outra aba, que na verdade é uma nova janela que vai abrir, que é a tela de resultados. Essa tela de resultados é interessante porque ali vai aparecer tudo que vocês estiverem fazendo de modificação no PSPP, ele vai registrar em ordem cronológica. Então, do primeiro à última ação que vocês fizerem vai ficar ali nessa aba registrada. Então, tudo que você executou vai aparecer aqui na tela de resultados. Então, todas as modificações de variáveis, comandos que você selecionou e resultados também. Então, é aqui nessa aba que vai aparecer quando você fizer lá análise, estatística descritiva, frequência, é aqui que vai aparecer o resultado desse gráfico, o resultado dessa tabela. E é a partir dessa tela de resultados, que você vai extrair os resultados para você manusear. Uma coisa que você não consegue fazer no PSPP é manusear o resultado diretamente nele. Ele serve para você analisar e extrair o resultado. Mas o manuseio dele, eu quero deixar ele com outra fonte, eu quero reduzir, ele me apresentou uma tabela com 5 colunas, eu quero reduzir só a 2 colunas, enfim, o que vocês vão fazer com esses dados, como vocês vão analisar eles, isso vocês vão primeiro exportar esses dados daqui, que ele é exportável para um TXT, um ODT, um PDF, e aí lá, por exemplo, você vai extrair para um ODT, vai abrir no Word, e no Word você vai editar ele, copiar essa tabela, o gráfico, conforme vocês desejarem. Tá? Então, aqui, basicamente, vocês vai em arquivo, exportar, depois vai ter uma tela específica para isso, para explicar para vocês como é que exclui. Uma outra coisa que vocês podem fazer, além do analisar estatística descritiva e frequência, é vocês já gerar direto gráficos. Tá? Vocês podem gerar 3 tipos de gráfico. Gráfico de dispersão, histograma e gráfico de barras. São essas três opções. Tudo bem, Chacauana, depois você pode assistir a aula, a gravação, não tem problema. Então, para fazer gráficos, as variáveis possíveis, né, para vocês fazerem o gráfico, são as variáveis numéricas. Se vocês tentar fazer um gráfico com uma string, né, com uma variável de texto, ele não vai dar certo, vai dar erro. Então, por exemplo, quando você está extraindo dado, quando você está fazendo uma análise de frequência, ele vai te resultar em números. Vai estar lá aparecendo quantas pessoas são brancas, quantas pessoas são pretas, quantas pessoas são pardas, quantas pessoas são indígenas. Depois que você fizer isso, ele não vai te dizer nominalmente, não vai te dar esse número nominal. Então, quando eu tenho colunas variáveis nominais, o ideal é que você faça só pelo analisar estatísticas descritivas frequências. E aí, no resultado dessa frequência, você pode, com esse resultado, fazer um novo banco de dados e aí dele você extrair um gráfico. Particularmente, eu acho os gráficos do PSPP muito feios, do mesmo jeito que eu acho feio os do SPSS. Eu acho que depois que você tem o dado pronto, é melhor que você analise esse dado no Excel. Você joga lá as tabelas no Excel e faz o gráfico pelo Excel. Essa é uma opção pessoal, você pode fazer por aqui. Mas acho mais fácil, mais bonito fazer por lá. Então, você pode fazer por aqui, que você vai selecionar dentro dessas variáveis numéricas, no scatter plot, né, no gráfico de dispersão, você vai selecionar a variável axis ou cluster, né, que é o eixo horizontal e vertical, como é que você quer que ele seja analisado. Então, você vai ter que primeiro pensar no gráfico, qual a relação do eixo X para o eixo Y,
e aí selecionar essas duas variáveis que vão, qual vai estar no eixo X e qual vai estar no eixo Y. No histograma, você vai selecionar só uma variável, que você quer saber a frequência, né? Então, o histograma ele não tem esse cruzamento de variáveis, você vai saber, é só simplesmente para você calcular a frequência. E no gráfico de barras, você vai selecionar também a variável x e y, quais as duas variáveis que você vai querer a relação, né, no gráfico. Então, isso é o básico também. E aí, aqui, para salvar os arquivos, né, voltando a essa tela dos resultados. Então, aqui eu já botei um histograma, aqui é o histograma da média de idades da turma, né, da turma de vocês, a partir daqueles dados que vocês responderam no formulário. Eu analisei apenas, para analisar o histograma, para gerar o histograma, eu analisei apenas a variável idade, e aí ele me deu esse gráfico aqui. Vocês vejam que há uma concentração alta na média de idades de 30 anos, em mais ou menos 30 anos, né? Que ele está me dizendo que a média é 29 anos, mas só um exemplo para vocês verem como extrair os resultados. Então, na janela resultados, né, aqui, vocês vão exportar. Uma coisa que é muito importante e que pode dar erro passando despercebido. Quando vocês vão exportar o dado, às vezes a gente tem mania de fazer as coisas rápido, no automático, e você vai só ali, exportar, arquivo, exportar e ok. Se você fizer isso, não vai dar certo. Porque se você não der um nome para o arquivo, ele não vai ser possível salvar. Então, você precisa ir no arquivo, exportar, dar um nome para o documento, selecionar a pasta de destino, e aí, por fim, no canto inferior direito, você vai selecionar o tipo de documento, que está aqui. Aqui está a tela para você salvar e exportar os resultados. Fui lá, arquivo, exportar, vai aparecer essa tela. Quando aparecer essa tela, você primeiro vai nomear o arquivo, depois você vai selecionar o local, depois você vai selecionar o formato que você quer exportar. Então, vejam que você pode exportar, inclusive, para o formato que vai rodar no SPSS, num PDF, no HTML, no ODT, no TXT, e assim sucessivamente, inclusive no CSV. Você pode já exportar direto para planilhas do Excel, que você vai abrir direto com ele. E aí, depois de fazer esses 3 passos, você consegue, enfim, salvar. Vocês vejam que aqui nem está me dando... o salvar, ele está apagadinho, porque eu ainda não tinha selecionado o meu formato. Enquanto eu não clicasse aqui no formato e não desse um OK, o salvar não ia estar disponível. Então, realmente, eu preciso seguir esses passos, fazer esses 3 comandos para você conseguir salvar e exportar o seu resultado. Uma outra coisa, isso é o que você extraiu dos dados. Então, eu fiz a análise e eu quero salvar esses resultados para depois analisar em um outro formato, no meu texto ou no Excel, ou no Calc, enfim, no LibreOffice. Isso é o resultado. Uma outra coisa é você salvar o arquivo de execução do PSPP, porque eu imagino que esse trabalho todo que eu expliquei para vocês, de nomear variável, definir as variáveis, ajustar, limpar casos, inserir colunas, tirar colunas, tudo isso, dizer se é textual ou se é numérica, tudo isso você vai fazer uma vez só a primeira vez, depois nunca mais. Só que para você nunca mais ter que fazer isso, nunca mais ter que se preocupar com isso, você vai ter que salvar esse material dentro de um formato que execute direto no PSPP. Então, você vai salvar o arquivo do PSPP, que é naquela aba lá, visualização de dados. Lá na visualização de dados, você vai, e não na tela de resultados, são coisas diferentes. Uma coisa dos resultados, salvei o resultado desse jeito aqui que eu expliquei para vocês. Outra coisa é salvar o banco de dados no PSPP, que aí é lá na visualização de dados, você vai arquivo, salvar como,
dá um nome ao documento, seleciona a pasta de destino e aí salva. Depois que você fizer isso a primeira vez, salvar como e nomear direitinho, depois disso, vocês vão apenas abrir o arquivo de vocês e toda vez que vocês abrir o arquivo de vocês, fizer algum tipo de modificação, você vai lá só em arquivo e salva. Não precisa fazer esse processo de novo. Então, é importante que vocês salvem esse arquivo executável direto no PSPP, para vocês não precisar fazer todo esse processo novamente de ajustar variáveis toda vez. Então, ajustei uma vez, tenho o arquivo pronto lá no meu PSPP, eu vou executar e fazer as análises quantas vezes forem necessárias, quantos cruzamentos eu for criativo de fazer. Ah, professora, mas o meu banco de dados está no Excel. E aí, no meu banco de dados, de repente, apareceu uma nova variável, eu inseri uma nova variável porque eu não planejei direito o meu banco de dados, ou porque apareceu, eu descobri uma fonte nova que se soma àquele banco de dados e eu inseri uma nova variável. E aí, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, você pode vir aqui no PSPP e aí fazer daquele jeito manual que eu expliquei. Você insere uma nova variável, diz o que é essa nova variável, vai lá no seu Excel, copia só os dados dessa variável e cola dentro da nova variável que você criou no PSPP, sem precisar exportar tudo de novo, sem precisar fazer tudo isso novamente. Entendido? Então, essas aqui são as referências que eu disse para vocês. Esse livro que é muito simples, que é o Descobrindo a Estatística, usando o SPSS. E outra coisa que vocês podem usar, que no próprio, quando vocês baixam o PSPP, ele vem com um manual, né? O guia do usuário do programa, que vocês podem também ter acesso a ele diretamente e ali ir estudando o programa pelo próprio manual dele, que vai explicar cada uma das funções. Deixa eu ver a cara de vocês, se estão muito apavorados, se está tudo bem. Vou fazer uma coisa aqui na prática para mostrar para vocês. E aí, até aqui, muito, muito terrível? Só um pouquinho apavorado. Ah, então tá bom, você só um pouco. Tá tranquilo. Essa coisa dos números sempre divide mais ou menos a ciência, né? O será feito ou não aos números, da mesma forma como será feito ou não ao texto, né? De um lado mais extremo vão ter as pessoas muito versadas no idioma da matemática e outros mais versados nos idiomas de comunicação de uma maneira geral que nós usamos, né? Isso é natural. Não tem muito... E não tem nada de errado nisso, é só como as coisas são. Sim. Tá? Nós com as nossas diferentes habilidades. Exatamente. Aqui é uma possibilidade para vocês fazerem as análises de vocês. É uma ferramenta, né? A nossa ideia é justamente essa, apresentar algumas ferramentas para que vocês possam escolher e dizer qual vocês vão ter mais familiaridade, qual que vai corresponder melhor às necessidades do banco de dados de vocês, do conjunto de dados que vocês têm em casa. Mariana, agora, eu sei que já usa o PSPP. Hoje está mais claro? Como é que está? Não, eu gostei da organização dos dados, Daiane, porque estava uma confusão entre salvar, enfim, todas as informações, depois essa coisa da extração, né? Todo esse passo a passo agora ficou bem mais claro. A semana passada, com o Excel, eu já dei uma organizada nos dados, já ficaram bem mais fáceis até para visualizar agora. Acho que vai ser mais fácil encaixar eles aí no software. Bom, vamos lá. Tem uma coisa interessante da gente comentar aí, quando começa a mexer com software estatístico, e que a Daiane tocou bem, é essa questão da característica, né, que você vai encontrar no dado que você está observando do ponto de vista estatístico. Quando você está lidando com as famosas curvas, as bell curves, ou curvas em forma de sino,
ou também chamada de curva normal. Tem até aquele meme que você mostra uma curva na forma de sino e depois faz uma que é um fantasminha dizendo que é uma curva paranormal, né? Essa é a curva normal, e do fantasminha é a curva paranormal. Elas são curvas esperadas para uma série de situações, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar a distribuição, a princípio, uma distribuição de peso, né, dentro de uma população saudável, ela vai estar distribuída de uma forma numa curva normal, a altura vai estar numa forma normal, uma série de coisas vão seguir esse padrão. E aí, nesse sentido, as opções que você vai ter estatísticas que vão ser dadas a partir do momento que você observa que curva o seu dado tem. Isso é uma coisa importante. Por isso que você não tem como chegar e simplesmente pegar o dado no Excel, pedir uma média e bola para frente. Entendeu? Você acaba tendo que ir um pouco mais ganhando estofo, né, pelo uso desse material, entendendo que você tem que levar para um softwarezinho mais estatístico, ver como é que se distribui essa curva, ver se essa curva, por exemplo, como ela mostrou, a esquerda vai estar mais para a direita, entendeu? Porque isso tudo vai influenciar na média que você está observando, se de repente a mediana vai ser um melhor indicativo, se a moda é um fator importante, né? Porque às vezes a moda você não consegue muito ver uma moda naquele material que você está observando, né? Não tem uma característica de um tipo de dado que vai ter. Você vê que quando forma aquelas curvas que tem um pico mais alto, né, a moda fica mais relevante ali para você ver. Se você fizer uma curva muito baixinha, a moda, quantitativamente em relação ao total, ela, né? Então, tudo isso vai te ajudando a entender com o tempo. É importante mergulhar um pouco em qual dado que você está obtendo. Tá travando. Tá? Tá com meu coisa está travando. Tá, mas acho que deu. A gente deu para entender o que você disse. Mais alguma coisa? Eu, se não, vou mostrar aqui como um exemplo, a prática. Para rodar. O áudio estava funcionando, só não estava funcionando ainda. Bom. Ai, gente, espera. Eu não fechei meu PowerPoint. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo pequeno ou grande? Para mim está parecendo tão pequeno. Agora foi. Grande. Oi? A tela cheia. Tá vendo tela cheia, né? Beleza. Então, esses aqui, como eu disse, quando eu abro o PSPP, vai me aparecer essa interface da variante da visualização das variáveis, a visualização dos dados. Ó, vejam aqui, tem essas duas abas. E aí, aqui, eu vou abrir um arquivo que já está salvo no formato do PSPP. Então, ele vai estar salvo em .sav. É esse o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, a gente vem aqui, vê onde é que está. Um exemplo aqui. E vou abrir. Olha, vejam como ficou feio essa minha importação, porque o meu banco de dados ele está simplesmente só como vocês responderam lá naquele programa, tá? Lá no Forms. Eu não arrumei esses dados, então eu não tirei os pontos, eu importei do jeito que estava, e aí ele vai estar não reconhecendo esses caracteres, tá? Eu fiz isso de propósito para vocês verem a diferença quando o banco de dados ele não está organizado, e aí na hora de importar, na hora de eu analisar, ele vai estar assim,
desse jeito, bagunçado. Consigo analisar desse jeito? Consigo, até consigo. Mas consigo aqui executar a frequência, eu quero analisar, o banco de dados está feio, está reconhecendo, não está reconhecendo os caracteres direito, mas eu consigo analisar, ele só não vai me dar um resultado tão bonito, mas eu consigo analisar. Então, você vai aqui analisar, estatística descritiva, frequência, aí eu quero ver a média da idade. Então, eu vou selecionar a variável ali, jogo para cá, não quero saber desvio padrão, quero só média, máximo e mínimo. Dei aqui, selecionei, dei um OK. Quando vocês fizerem isso, vejam que, não sei se está aparecendo para vocês, mas fica piscando aqui no PSPP. Fica piscando uma corzinha nele, porque ele me apresentou um resultado. Então, eu vou na tela resultado, e aí ele me deu esse resultado aqui. As idades, né? Aqui no válido, ele está me dizendo o nome, o número dessa idade. Então, por exemplo, com 25 anos tem uma pessoa, com 26 anos uma, 27 uma, 30 duas, 37 três, 57 duas, 49 três, e aí aqui representa então cada uma dessas idades, e a frequência é o número que cada uma dessas idades está aparecendo. De maneira geral, assim, para uma análise mais simples, o que nos importa são apenas essas 3 primeiras colunas aqui. O nome, né, do dado, né, que tem dentro da minha variável, a frequência, que é quantas vezes ele aparece, e o percentual total dentro desse conjunto. Então, ausentes, por exemplo, eu tenho 20 pessoas preferiram esse dado está ausente, não responderam. Uma delas preferiu não responder, e aí está como 0, porque lá no Forms eu tinha definido que quem dissesse prefiro não responder, seria colocar o 0, então aqui está me aparecendo uma como 0, outras 20 não responderam, e as outras pessoas estão distribuídas entre 25 anos e 57 anos, sendo a mais frequente, né, a maior proporção, entre aqui os 37 e os 32 anos. Esse aqui, ele me dá o resultado total. E dentro daquelas estatísticas que eu selecionei, né, dentro daqueles dados que eu selecionei, ele vai me dizer que tem 28 dados válidos, 21 ausentes, né? 21 que eu não reconheço. A média de idade é 38,04 anos, né? Uma média de idade, então, de 38 anos, sendo o mínimo 25 e o máximo 57 anos. Então, ele vai... esses são os dados que ele vai me dar quando eu fizer aquela execução. Eu quero salvar esse resultado, porque aqui, ó, que é uma coisa que é também diferente do PSPP e do SPSS. Se fosse o SPSS, podia clicar com o botão direito aqui na idade e copiar e colar. No PSPP eu não consigo fazer isso, então eu preciso fazer daquele jeito que eu expliquei para vocês. Arquivo, exportar, vou colocar aqui exemplo, idade da turma, vou selecionar aqui a pasta. Selecione a pasta, senão o padrão cai nesse System 32 aqui, vai, sabe Deus para onde. Então, é melhor vocês sempre vir aqui, selecionar a pasta. Então, coloquei o nome, selecionei a pasta. Ainda não está dando para salvar. Vejam que está ali apagadinho. Por que não está dando para salvar? Porque eu não defini o formato que eu quero salvar. Então, eu quero salvar em ODT, tá? Dá para abrir no Word. E vou clicar em salvar. Agora sim, eu tenho esse arquivo executado e tenho esse resultado extraído, de modo que eu consigo abrir ele no Word. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que ele fica, como é que ele está aparecendo e como é que eu posso editar ele. Então, vou aqui
Vou abrir o Word para mostrar para vocês. Vou abrir, vou procurar. Onde é que está? Exemplo de idade da turma, está aqui o arquivo que eu salvei. Vou abrir e ele vai me mostrar assim no Word. Desse jeito como está, eu posso vir, ele não vai me aparecer, não vai me mostrar as colunas, mas se eu selecionar aqui e quiser criar as colunas, eu simplesmente vou aqui e defino, né, essas colunas. Então, eu posso excluir essas aqui, vou aqui. Bom, eu não precisa, né, eu explicar esse básico, mas enfim. Eu quero só esses dados. Aí aqui é o valor da idade, eu posso editar aqui, que aqui é a idade, aqui é a frequência, o percentual. Eu posso tirar aqui esse válido para ficar mais bonitinho também. E eu tenho aqui pronto. Eu posso. Essa aqui não é a fonte que eu uso, eu edito a fonte, eu venho aqui, uso times 12, tá? E aí aqui eu tenho a tabela bonitinha. Eu não quero que fique esse ponto aqui, então eu vou colocar aqui ausentes. Eu vou colocar aqui, em vez do 0, eu vou colocar não preferiu não responder. Então, eu consigo editar, tá? E organizar isso aqui de modo que vai ficar mais bonitinho aqui. Tá. Isso aqui são detalhes que a gente ajeita. Pronto. Tá bonitinha a minha tabela. E eu consigo analisar. Mas eu quero só esse outro gráfico aqui, que ele gerou do número de dados válidos, dos dados ausentes, da média, do máximo e do mínimo. Bom, eu posso simplesmente copiar esses dados aqui para o meu texto e fazer a análise dele, ou posso fazer a mesma coisa. Eu posso dar 2 cliques aqui e transformar ele numa tabela bonitinha. Mas eu queria, de repente, fazer um gráfico disso aqui. Então, eu posso copiar essa tabela aqui direto no Excel, ir lá e inserir, criar um gráfico no Excel desses meus dados aqui. Vejam que nesse arquivo de exportação, ele vai, além de me dar os resultados, ele também está me dizendo tudo que eu fiz, né? Então, ele está dizendo aqui que eu abri o documento e que depois de eu abrir o documento, eu executei o comando frequências, variáveis, idade, e aí selecionei dentro das estatísticas a média, o máximo e o mínimo, e a partir desse comando, ele me gerou esses dois dados. Então, veja que isso também é importante quando você está descrevendo ali a sua pesquisa, está dizendo como é que você chegou naquele resultado, ele vai salvando nos resultados tudo. Digamos que você executou 30 comandos e gerou 30 tabelas diferentes, gráficos, enfim. Ele vai ficar nessa tabela, nesse documento que está com seus resultados, ele vai aparecer todos esses resultados na sequência. Então, às vezes é bom não fazer muitos de uma vez só, porque você vai ficar com um Word, um documento muito grande. Mas também isso ajuda vocês a ter esse controle de todos os comandos em ordem cronológica. Então, é uma opção. Eu quero fazer de uma em uma para eu ir visualizando melhor, eu acho que assim eu me organizo melhor. Beleza. Não, vou fazer tudo junto, vou gerar um documento só e aí depois eu analiso. Beleza também. É uma opção, é só para vocês verem as possibilidades que vocês têm dentro desse conjunto de dados. Beleza? Viram? É simples. Viram como depois que a gente sabe o comando, é muito simples. Depois que os dados estão organizados, é muito fácil e você resolve o seu problema em 2, 3 cliques. Mas para isso tem toda uma preparação, mas também não é tão chato, porque vocês vão fazer essa preparação só uma vez. Então, uma vez vocês vão perder tempo? Não, vocês vão ganhar tempo nas outras vezes todas que vocês vão fazer essa análise. O que a Manuel está dizendo? Que essa ferramenta será interessante para fazer levantamento de produção bibliográfica por assunto de determinados personagens.
Pode ser, pode ser. Tem softwares específicos para análise de bibliografia, né, para análise bibliométrica, mas esse programa especificamente também serve para qualquer análise que vocês tenham variáveis executáveis, assim, de qualquer banco de dados que você tiver, pode ser analisado dessa maneira, desde que você faça exclua, né? Exclua não, determine qual é a coluna, qual é a variável que você quer analisar. Então, é bem simples e acho que serve para uma infinidade de possibilidades. Para aqueles que já têm uma estatística mais avançada, vejam também que você pode fazer ali alguns testes mais complexos, pode executar dentro do PSPP nessas possibilidades um pouco mais avançadas também. Mas, enfim, aqui a ideia era apresentar para vocês o básico, né? Apresentar o programa e dizer para vocês o que eles poderiam, o que ele pode fazer. Só para complementar um pouco, já que a pergunta foi sobre essa questão de estudos bibliométricos, ou tocava nisso, é importante lembrar que grande parte do que você tem quando vai para o campo da informação, normalmente a gente sai do mundo das curvas normais e vai para as curvas de potência. E aí, quando vai para as curvas de potência, você começa a ter que lidar com outro tipo de estatística. Essa estatística que a gente está vendo aqui hoje, mais inicial, ela é uma estatística que funciona para dados que estão dentro do ambiente das curvas normais, né? Média, mediana, desvio padrão, etc. Quando você vai para a curva de potência, isso aí, assim, você pode aplicar essa estatística, só que a média não vai ter o significado, né, a importância, né, que teria para uma distribuição que está acontecendo uma distribuição normal, né? Então, se tem uma distribuição normal, média fala muito sobre aquilo, né? A média, o desvio padrão, né? A mediana, em alguns casos, para você até ver se por acaso não está tendo esse skew para um lado ou para o outro, né? Isso tudo é informado ali. Mas saiu desse mundo e vai para o mundo das power laws, aí você começa a precisar de outro tipo de forma de análise. Que não quer que o PSPP também vai ter as estatísticas para isso, tá? Mas só para não para ter esse cuidado. Manuel, você quer perguntar? Pode falar. Na verdade, que eu acompanhando aqui a aula, estão ouvindo, né? Sim. Acompanhando aqui a aula, a partir desse software, né, desse PSPP, né? Eu acho que, no meu caso, assim, pesquisa de trajetória científica, eu acho que vai ser interessante, assim, para a questão, assim, de fazer um levantamento temático de toda a trajetória do personagem, porque antes, até então, eu acho que vai mudar isso no meu projeto, porque até então eu estava dividindo por períodos, né? Eu dividi a trajetória do meu personagem em 3 períodos. Mas eu acho que com essa ferramenta eu vou poder dividir por temáticas. E aí vai ficar um período só, né, corrido, e aí eu vou dividir as temáticas de pesquisa dele ao longo de um período só. Eu pensei isso, assim, né, a respeito dessa ferramenta que foi oferecida aqui hoje, né, a aula. Você pode, sim, fazer o filtro por temática, é uma opção que você vai analisar o que vai ficar melhor para você extrair seus dados, mas você pode também ter uma coluna de ano e fazer uma análise serial a partir dividindo os seus dados por ano. Também é possível. Depende da pergunta que você quiser fazer, e é isso. Aí é a sua hipótese que vai mudar. Você quer analisar a trajetória de um personagem por ano, ou você quer analisar a trajetória de um personagem por temática? É uma opção e você pode... aí é com você, seu orientador. Mas o software ele também possibilita dá essas duas possibilidades, né? Eu acho que, no meu caso, eu acho que a partir dessa aula de hoje, eu acho que por temática vai ficar mais interessante. Faz por temática e eu acho que vai ficar mais com menos caixinhas, né, do que por ano, do que por períodos de ano. É possível. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Tá muito obscuro, assim, tá muito estranho. Ou
é só porque vocês não têm a prática mesmo? Porque a prática é que vai... Quando vocês começarem a testar, e é por isso que é legal quando a gente estiver lá na última parte do curso, né, quando a gente vai ter essa parte de qualificação do trabalho de vocês e acompanhamento mais direcionado para cada caso, é essa ideia, né, que nesse início do curso vocês aprendam essas ferramentas e que depois vocês vão testando isso e a gente possa depois acompanhar caso a caso como que pode se adaptar para os projetos de vocês. Então, é a prática mesmo, e aí, eventualmente, ao longo... vocês podem mandar mensagem, alguns de vocês já fizeram isso essa semana comigo. Olha, professor, eu já testei o Excel e ele funciona desse jeito, para mim não funciona desse jeito. O que você acha? Vocês podem ir, à medida que vão testando, vocês podem ir tirando essas dúvidas. Então, agora vocês vão testar, de repente, no PSPP, podem já ir conversando, mandando e-mail para a gente ir lapidando essa adaptação de vocês nesses softwares. Isso é importante também. Mais alguma coisa? Senão a gente faz um intervalinho e na volta a gente vai para o outro programa.